Você sabia que existe um ladrão silencioso que pode estar roubando até 30% do seu patrimônio sem você perceber? Parece exagero, mas essa é uma realidade que pode estar afetando seus investimentos agora mesmo. E o mais preocupante é que muitos desses custos estão ali, bem na sua frente, mas passam despercebidos. Imagina só, você investe o seu dinheiro com a intenção de garantir um futuro tranquilo, talvez até antecipar sua aposentadoria. Mas e se eu te dissesse que sem perceber você pode estar deixando escapar uma parte considerável dos seus ganhos? Pois é, não é apenas acertar no mercado que faz seu patrimônio crescer. Controlar os custos é essencial para você maximizar os seus lucros. Eu me chamo André Fogaça, eu sou cofundador da Guinvest, especialista em investimentos e investidor há 20 anos. E eu tô aqui para te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira através dos investimentos. Então já dá um like nesse vídeo e segue o nosso canal para mais conteúdos como esse. O mercado financeiro está cheio de pequenas taxas e comissões que funcionam como um verdadeiro ladrão silencioso. Esses custos vão se acumulando e corroendo o que você demorou tanto para construir. E se engana quem pensa que é só uma questão de economizar centavos. Uma simples diferença de 1% nas taxas pode fazer uma diferença de até 30% no valor final do seu portfólio ao longo de 40 anos. E a gente está falando de milhares ou até centenas de milhares de reais que poderiam estar no seu bolso. Quer um exemplo simples aqui? Então olha só, imagine que você investe 100 mil em um fundo de investimento. Se esse fundo de investimento cobra uma taxa de administração de 2% ao ano e rende 10% ao ano ao longo do tempo, em 20 anos você terá acumulado 672 mil. Agora, se a taxa fosse de apenas 1%, esse valor subiria para 731 mil. É uma diferença de quase 60 mil reais. Agora eu vou te explicar quais são os principais custos que você deve observar e, mais importante, como reduzi-los ao máximo para que o seu dinheiro trabalhe a seu favor. Então vamos começar com os custos visíveis. Esses são os mais fáceis de você identificar, que são as taxas de corretagem, administração e performance. Se você já investiu em fundos, você deve ter notado que a taxa de administração pode variar bastante, de 0,5% até mais de 2% ao ano. Também nós temos as taxas de performance, aplicadas quando o fundo supera seu benchmark. Isso pode significar até 20% dos seus lucros excedentes sendo levados para o bolso do gestor. Mas não para por aí. Existe uma série de custos ocultos que são ainda mais perigosos porque nem sempre você percebe que eles estão ali. Entre eles estão os emolumentos cobrados pela B3 em cada operação e o spread, que é a diferença entre o preço de compra e o de venda de um ativo. Sem falar dos custos de oportunidade que representam o que você poderia ter ganho ao investir em outra opção mais rentável. Esse tipo de custo é especialmente relevante em tempos de inflação alta. Se você não presta atenção nesses custos, eles podem diminuir drasticamente a sua rentabilidade no longo prazo. Por isso, o segredo para um portfólio eficiente é reduzir ao máximo esses custos. Então vamos direto ao ponto. Cortar custos não é só uma opção, é uma necessidade se você quer aumentar seus retornos. E uma das formas mais eficazes de fazer isso é escolher investimentos de baixo custo, como, por exemplo, ETFs e os fundos passivos. Então, por exemplo, o ETF BOVA11, que replica o índice Bovespa, cobra uma taxa de administração de apenas 0,10% ao ano. Em comparação, fundos tradicionais podem cobrar até 2% ao ano. Essa diferença parece pequena, mas ao longo de anos pode significar milhares de reais a mais no seu bolso, como já foi mencionado. Outra dica é minimizar o número de transações. Cada compra e venda de ativos envolve taxas, e mesmo que algumas corretoras isentem a taxa de corretagem, os custos operacionais ainda se acumulam. A matemática é muito simples. Quanto menos você mexe, menos você paga. Além disso, é possível concentrar suas transações em dias específicos para negociar melhores condições com a corretora. E olha só, não tenha medo de pedir desconto. Bancos e corretoras estão cada vez mais dispostos a renegociar taxas para reter bons clientes. Bancos digitais já oferecem isenção de taxas como TED e manutenção de conta, algo que bancos tradicionais ainda insistem em cobrar.
Uma simples ligação pode resultar em uma economia significativa, aumentando ainda mais a rentabilidade do seu portfólio. Agora que você entendeu como identificar e reduzir esses custos, vamos falar sobre o impacto disso ao longo do tempo. Aqui entra o poder dos juros compostos. Então, reduzir 1% nas taxas anuais pode resultar em um crescimento impressionante no patrimônio depois de algumas décadas. Por exemplo, se você investe 500 mil em um fundo com uma taxa de 2% ao ano e consegue reduzir para 1%, após 30 anos, essa diferença pode resultar em mais de R$1 milhão a mais no seu patrimônio. É como ter um imóvel a mais só por ter sido estratégico com os custos. Esses exemplos deixam claro que cada pequena economia faz uma grande diferença no longo prazo. E não é exagero dizer que reduzir custos é um dos segredos para alcançar a liberdade financeira. Muitos investidores subestimam o impacto dos custos porque acham que são insignificantes. A verdade é que ao longo do tempo, esses pequenos valores se acumulam e podem comprometer uma fatia considerável dos seus lucros. A chave é adotar uma mentalidade de custos em primeiro lugar. Antes de fazer qualquer investimento, questione cada taxa e compare opções. Parece simples, mas essa mudança de mentalidade pode ser a chave para você conquistar os seus objetivos financeiros. Agora que você sabe como os custos afetam diretamente a sua rentabilidade, está na hora de você agir. Então reveja os seus investimentos, identifique onde estão os gastos e comece a cortar o que for possível. Cada real economizado é um real a mais que pode ser investido no seu futuro. E se você precisa de uma ajuda extra para identificar e reduzir esses custos, eu te convido para uma conversa cortesia com um dos consultores da Guia Invest Wealth. Os nossos especialistas vão poder fazer um diagnóstico completo dos seus investimentos e propor um plano sob medida para o seu perfil e objetivos. Então basta preencher o formulário aqui na descrição, aguardar o nosso contato e agendar a sua reunião gratuita. Então fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.